Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ter bastante tempo hoje para trazer esse estudo. Estou feliz pela oportunidade de estar trazendo esse estudo nessa noite. Deus colocou isso no meu coração no fim do ano passado, para mim tentar trazer estudos de áreas onde não são comuns a gente ouvir. Não que as pessoas ou que a igreja deixe de pregar, mas que não é uma coisa comum mesmo, que às vezes você ouve, mas não sempre. E para provar isso, nós vamos aprender sobre a Bíblia, né? Da onde que ela veio, como que ela veio a existir, o que fez a Bíblia aparecer. Todo crente, mais cedo ou mais tarde, na sua caminhada, ele abre a boca para perguntar isso. Como que a Bíblia veio parar na minha mão? E se você ainda não perguntou, você devia perguntar, porque é uma pergunta certa. Como que a Bíblia veio a existir? Como que esse livro, com essas palavras que estão aqui, vieram parar na minha mão? Quem que me prova que esse livro é verdadeiro? Quem que escreveu essas palavras? Como que elas passaram da época de Israel lá no deserto e vieram parar, todos esses anos vieram parar aqui na minha mão? Quem que juntou esses livros aqui? Eu posso perguntar com toda sinceridade, não é para deixar ninguém humilhado com vergonha, mas se eu perguntar aqui agora, quantos conhecem a história da Bíblia? Eu tenho quase certeza que a grande maioria não sabe contar a história da Bíblia. E isso não é uma vergonha, isso é normal, porque não é uma área muito estudada. Mas eu acho que seria muito lindo se nós tivéssemos uma igreja tão bem instruída, que algum dia, eu peço a Deus que ainda esse ano você tenha a oportunidade de usar a sabedoria que você vai receber aqui. Você está no meio de uns amigos, você está tentando evangelizar uma pessoa, ele te jogar uma pergunta e falar: mas me explica dessa Bíblia, de onde veio essa Bíblia? Ou se está no meio dos amigos, eles têm uma pergunta e não sabem responder, e você vai estar na ponta da língua. Você vai ficar parecendo um universitário no meio das pessoas. Eu falo: uau, onde você aprendeu isso? Aprendi na Revival Church. Quer aprender também? Vai lá. E é assim que nós vamos fazer, se Deus quiser. Então convido os irmãos a abrir comigo as suas Bíblias no Salmo capítulo 12. Salmo 12. Salmo 12. Salmo 12. Enquanto os irmãos procuram, eu quero deixar um convite aberto. Se durante esse ano você sentir no seu coração de algum assunto que você nunca ouviu ser pregado, nunca ouviu ser esclarecido, ou que você ouviu muitos anos atrás, mas ainda tem muito tempo que você não ouve, pode ficar à vontade, pode trazer ele até nós. Se for um assunto simples o bastante que nós podemos trazer de forma pública para toda a congregação, eu vou ter o prazer de trazer uma pregação sobre isso. E se for um assunto que é mais complicado, tem uns assuntos que são tão complicados que é difícil pregar para a igreja toda, e tem uns que são muito chatos de aprender, porque é um tédio, é muito devagarzinho, então dá até sono. Mas se for um assunto que dá para trazer para toda a congregação ser edificada, eu vou ter o prazer de trazer. Então todos estão convidados. Se nesse ano Deus colocar um assunto no seu coração, pode trazer, que nós vamos ver o que podemos fazer. Salmo 12, todos encontraram? Vamos ler o verso 6 e o 7, aqueles que puderem ficar de pé. Diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, tu as preservarás desta geração para sempre. Amém. Podem se assentar. Senhor, neste momento que a tua palavra foi lida, eu lhe peço iluminação do céu, Pai, para trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que seja feita a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que as palavras de Deus são puras, purificadas numa fornalha de barro 7 vezes, e que tu as guardarás, e Ele vai preservar elas dessa geração para sempre. Tu, ó Deus, as guardarás.
A Bíblia nos diz que Deus se responsabilizou de guardar a palavra dele por todas as gerações, para sempre. Essa responsabilidade não caiu especificamente no ombro dos homens, nem nos judeus, nem de ninguém. Deus usou os judeus para cumprir a palavra dele, mas a Bíblia diz que Deus ia guardar e preservar a palavra por todas as gerações. E para a gente tirar uma dúvida, vocês, quem aqui, tanto como é crente há muitos anos, e os que são crentes há pouco tempo, você já deve ter percebido que existem inúmeras traduções da Bíblia, inúmeras versões, inúmeras não, mas existem muitas, né? E eu queria saber, para a gente fazer tirar uma dúvida, para a gente ver quantas versões diferentes nós temos aqui hoje. Quando você abre a sua Bíblia, na primeira, segunda, terceira página, ele já está escrito geralmente ali na sua Bíblia qual o nome da versão que você está lendo. Nós temos a versão Almeida, que é a mais comum, Almeida Revista e Corrigida, tem a Revista e Atualizada, tem a Nova Almeida Atualizada, tem a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é a NTLH, tem a NVI, Nova Versão Internacional, tem a TB, que é a Tradução Brasileira, tem a Bíblia Fácil de Ler, Tradução Livre para Todos, e por aí vai. Qual versão? Tem alguma versão que eu não mencionei, daqueles que trouxeram a Bíblia? Eu mencionei todas dos que estão aqui. Tem a King James, isso. Alguém tem uma versão que eu não mencionei? Não, pentecostal é só o nome, mas lá dentro vai te falar qual é a versão que foi usada para escrever. Almeida é a mais comum, né? Glória a Deus por isso. Almeida é uma ótima Bíblia. E nós vamos estar falando sobre as versões da Bíblia também. Todas as versões, por que existem versões diferentes. Mas para começar esse assunto, nós temos que então entender de onde que veio a Bíblia, de onde que veio todas as versões. E como então, vamos fazer uma pergunta: como foram escolhidos os livros do Velho Testamento? Como que eles foram escolhidos para ser colocados dentro desse livro aqui? O Velho Testamento é fácil. Os livros foram escritos por homens de Deus, profetas, inquestionavelmente. Os primeiros 5 livros, o Torá, que são os livros da lei, foram escritos por Moisés, pela inspiração de Deus. Todos os livros foram dados pela inspiração de Deus. Mas todos os outros livros foram escritos por homens que não tinham como você questionar que eles eram homens de Deus. Nós temos Davi, Salomão, Jeremias, Isaías, nós temos Ezequiel, nós temos Josué, Daniel, Esdras, todos homens que eram profetas conhecidos por toda a nação. Então, quando esses homens escreviam algo, o povo de Deus imediatamente aceitava aquilo como algo que vinha da parte do Senhor. Então, esses livros já vieram, à medida que eles foram escritos, eles já foram imediatamente adicionados. Os rolos, né? Não existia uma Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham uns rolos de papiro ou de couro que eles usavam ali, que eles escreviam, e eles faziam cópias. Não existia impressora, nem no Velho, nem muito depois do Novo Testamento. Todas as cópias da Bíblia eram copiadas à mão. Para você ter uma ideia, levava mais ou menos 10 meses para fazer uma cópia da Bíblia. E custava mais ou menos o salário de 6 meses de uma pessoa para ter uma cópia. Muitas famílias se uniam um dinheiro para comprar uma cópia entre elas. E é dali que surgiu os escribas, que a Bíblia muito fala sobre os escribas. Jesus detonava os escribas e os fariseus, por causa que eles se achavam melhor do que todo mundo. Mas os escribas, eles serviam um trabalho muito importante. Eles eram profissionais em copiar a Bíblia. É só isso que eles faziam, é disso que eles viviam. E nisso eles faziam de maneira excelente. Eles eram incomparáveis na capacidade deles de fazer uma perfeita cópia da Bíblia. Então, através dos escribas antigamente, os livros eram copiados. Então eles carregavam vários rolos. Não carregavam uma Bíblia contendo uma coletânea de livros como nós. Cada rolo era um livro. E alguns eram muito extensos, tinham que ser colocados em mais de um rolo. Eles carregavam uma literal biblioteca junto com eles quando andavam. E os livros do Velho Testamento, eles eram
organizados de uma forma um pouquinho diferente da nossa hoje, mas todos eles estavam, os livros que Jesus tinha no Velho Testamento é exatamente os mesmos livros que nós temos hoje. Ele não tinha nada mais nem nada menos. O que acontece é que a maneira que eles eram listados era um pouquinho diferente, porque antigamente eles só listavam os livros em 3 categorias. Eram a lei, os 5 primeiros livros, que eram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os profetas, todos os livros de profetas estavam incluídos nessa categoria. E o outro é chamado outros escritos. Você tinha ali Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Esther, Ruth e alguns outros escritos, Cantares. Então, o Jesus, a maneira que os livros eram apresentados, por exemplo, tem uma passagem em Mateus que Jesus estava cobrando deles, porque eles não aceitavam a verdade, e ele falou: vocês vão ser responsáveis pelo sangue, tanto de Abel, como o sangue de, quem que foi? Ah, meu Deus, esqueci o nome do homem agora, que o sangue de, esqueci o nome dele agora, desculpa, fugiu da cabeça. Mas quando você pensa, ele foi o primeiro assassinato e o último assassinato da Bíblia, e você vê que a sequência era diferente. Sumiu da minha cabeça o nome do homem. Mas o que acontece é que a Bíblia mais moderna, ela foi colocada em uma sequência diferente, mas não foi tirado nenhum livro do Velho Testamento. Não foi tirado, não foi adicionado, não foi feito nada. Já no Novo Testamento, nós temos uma maneira diferente desses livros ser colocados na Bíblia. Nós temos os livros que são chamados de livros canônicos. E os livros canônicos, o que é o cânon? O cânon, se você já começou a ler alguma coisa sobre a Bíblia, você já deve ter visto essa palavra, o cânon bíblico, o cânon do cristianismo, o cânon dos evangelhos. O que é isso? Não é um canhão. Eu lia isso e eu falava: meu Deus, que tal de canhão é esse? Que canhão é esse? Eles não param de falar de canhão. Cânon é uma palavra grega que significa vara de medir. O cânon era a vara ou o padrão que eles usavam para comparar todos os livros que vinham aparecendo na época do Novo Testamento, quando estava sendo escrito. Por exemplo, se eu quero abrir uma loja de roupas e eu vou fazer esse paletó aqui, vai ser o cânon, ele vai ser o padrão para comparar todos os que vão ser feitos após. Então, todos os outros que for feito após esse, pode ser uma cor diferente, pode ser um tecido diferente, mas o padrão, eles vão ter que vir aqui e medir comparado com esse aqui. O corte, o tamanho, é a régua, ele é o padrão. Os outros podem mudar mínimas coisas, mas o padrão permanece. Isso é a palavra cânon que eles usavam. E também significa, uma palavra que significa duas coisas: significa régua de medida e significa canhão. Então, como eles eram escolhidos? Cada vez que um livro aparecia, você tinha os evangelhos, você tinha as cartas de Paulo, você tinha o livro de Apocalipse, você tinha o livro dos Atos dos Apóstolos. Eles pegavam e mediam, eles examinavam devagarzinho, com todo cuidado, essas palavras desses livros, e mediam contra uns aos outros. E não se esqueça que o povo conhecia tanto a palavra, que se eles vissem uma coisinha fora do lugar, eles sabiam. Isso que era o lindo do povo judaico. Qualquer heresia que tivesse escrita, eles sabiam na hora: isso aqui não é de Deus. Controvérsias ou contradições, eles pegavam assim, não precisavam nem questionar. Eles liam um livro: não, isso aqui não foi Deus, não foi inspirado por Deus, não. Isso aqui é uma contradição. Então os livros canônicos chamados, eles foram livros que foram provados contra todos os livros do Velho Testamento e achados que eles não têm nenhuma contradição, nenhum erro, nenhuma mentira, nenhuma heresia. E eles tinham a inspiração. Eles viam, através de ler, que eles viam que eram livros inspirados pelo Espírito Santo. E assim esses livros, à medida que eles eram escritos, eles eram copiados nessas cartas e tudo, e eles eram recebidos pelo povo judaico como a palavra de Deus. Tanto que, por exemplo,
Pedro, lá na carta de 2 Pedro, ele mencionou as cartas de Paulo, para você ver que naquela época o povo já recebia as cartas um do outro como a palavra de Deus. Pedro mencionou as cartas de Paulo a Timóteo como a palavra de Deus. Então é assim que os livros foram sendo escolhidos. Tem como explicar mais a profundo, mas eu não posso ir muito a fundo para não ser muito confuso para os irmãos. E mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, no ano 100, já tinham cessado todas as escrituras. Por quê? Uma das regras do cânon, para ser medido, nenhum livro podia ser aceito se ele não fosse escrito por uma testemunha primária, ou seja, pelo próprio autor, ou ser escrito por uma testemunha secundária, alguém que andava dia a dia com o autor, que foi testemunha das coisas que ele falou. Um discípulo de Paulo, um discípulo de Pedro. Se essas duas coisas não pudessem ser, automaticamente o livro era descartado. Por exemplo, você tem nos livros antigos, tem Mateus, discípulo de Jesus Cristo, testemunha primária, tudo que ele escreveu foi aceito. Marcos, companheiro de viagem de Pedro, ele era testemunha secundária, escreveu o Evangelho de Marcos baseado em tudo que ele ouviu de Pedro. Você tem Lucas, que era companheiro de viagem de Paulo, aprendeu tudo com Paulo diretamente. Você tem Paulo, que é a testemunha primária de Jesus Cristo. Você tem João, que era discípulo de Deus, testemunha primária, e por aí vai. Então todos os livros do Novo Testamento, você pode ver que eles são todos conectados de uma forma ou outra com um dos discípulos de Jesus Cristo. E essa é a regra, o cânon que eles usavam. Se não tivesse conexão, eles não podiam ser aceitos, porque naquela época apareciam muitos e muitos livros. Os falsos profetas estavam saindo de tudo quanto é lado, com cartas que falavam que era de Paulo, cartas que falavam que era isso, cartas que falavam que era aquilo. É tanto que nós temos os livros apócrifos, que são considerados livros que são de fora da Bíblia, e eles têm cada uns nomes absurdos, Macabeus e Tobias, e esses, tem um monte. Esses livros podem ser lidos, não é pecado ler esses livros não, eles não são da Bíblia, eles trazem informação histórica, mas revelação do Espírito Santo eles não trazem. São cheios de heresias e de erros e contradições bíblicas. Por isso que esses livros nunca foram aceitos, exceto pela Igreja Católica, que a recebeu eles, de braços abertos. Então mais ou menos ali no ano 100 parou as cartas, parou a revelação. Por quê? Os apóstolos já estavam velhos, já estavam morrendo. Desde quando o último apóstolo morreu, não tinha mais livro. Então foi fechada o Novo Testamento, e o povo aceitou o Novo Testamento. E aí aconteceu uma coisa muito maravilhosa. Lá em Atos 2, você não precisa de ler, mas eu vou não abrir lá, mas eu vou abrir aqui para vocês, para ler para vocês. Aconteceu assim, olha, eu vou ler para vocês do 3 ao 11. Lá em Atos 2, a palavra diz assim: depois do dia do Pentecostes, e lá apareceram entre eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia a falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, homens de Deus, de todas as nações debaixo do céu, porque Israel já tinha se espalhado pelo mundo todo. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos esses que falam? Como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, muitas línguas, Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia, Cirene, os estrangeiros de Roma, junto aos prosélitos, cretenses, árabes, todos os ouvimos falar em nossos próprios idiomas as obras maravilhosas
de Deus. É assim que começou a se espalhar a língua, a Bíblia, pelo mundo afora. Até então a Bíblia era escrito, o Novo Testamento somente em grego, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico. E aconteceu no dia do Pentecostes que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, mas só que não é as línguas que a gente ouve falar hoje. Eu creio que tinha também, mas as línguas que eles estavam falando eram línguas dos homens de outras nações. É como se eu de repente aqui começasse a falar alemão, sem nunca ter estudado alemão na vida. E todos eles começaram a falar uma língua diferente, conforme o Espírito Santo dava para eles falar. E só que o interessante é que eles não começaram só a falar e pararam. Não foi só aquele dia, naquele momento. Eles começaram a pregar a palavra de Deus na língua que Deus tinha dado para eles. Eles começaram a ouvir as maravilhas de Deus na língua nativa deles, que era muito mais importante naqueles dias. Bom, é hoje também, mas imagina o choque. Você vem de um país distante e você fala uma língua completamente diferente, e de repente alguém começa a falar na sua língua as maravilhas de Deus, pregar para você, te explicar as coisas. E o que acontece? Todas as línguas que foram recebidas, esses foram os primeiros missionários que foram enviados aos países. Alguém recebeu uma língua, ele era um discípulo, ele recebeu a ordem de ir, o ide para todos eles. Esses foram os que foram mandados para os países e evangelizar os países na língua deles. Esses foram os primeiros missionários que foram mandados. Então você tem todas as línguas que conhecidas, né, na língua do povo foram ali representadas, de forma que até no ano 400, uns séculos depois, bastante tempo, mas no ano mais ou menos 400, todas as línguas já tinham uma Bíblia na língua deles, todas as línguas representadas. Não se esqueça, naquela época ainda não existia português, não existia inglês, não existia francês, nem espanhol, nem alemão, nem holandês. Essas línguas ainda não existiam, mas a língua mãe dessas já existia. Existia o latim, que foi a língua mãe do português, do espanhol, do italiano, e existia a língua gótica, que era uma língua antiga, a língua mãe do inglês e do alemão e do holandês. Essas línguas estavam lá representadas e eles foram enviados. E não é bíblico, não está na Bíblia, mas existe um historiador chamado como é que é o nome daquele historiador antigo? Como? Isso, Flávio Joséfos. Ele não era um homem que inventava mentiras. A maioria dos livros que ele escreveu são confirmados e são verdadeiros. Ele era um historiador, ele não tinha nada a ver com a Bíblia, com nada, ele só historiava a história de Israel. Numa das passagens de Flávio Joséfos conta que quem foi mandado à Inglaterra foi José de Arimateia. Ele recebeu a língua gótica que foi mandada aos países da Inglaterra. Não é bíblico, estou falando, mas existe uma passagem do Flávio Joséfos que diz isso. E então, até o ano 400, todas as línguas que tinham sido representadas naquele dia, eles foram para aquelas terras, eles levaram com eles o Velho e o Novo Testamento, e lá eles traduziram essas passagens, esses livros, na língua nativa do povo. Aí o que acontece? Mais ou menos no ano 500, a Igreja Católica Romana já tinha meio que tomado a autoridade sobre toda a religião no mundo naquela época. Eles eram o dono de tudo, tudo tinha que passar por eles, né? Já existia papa, já existia tudo, eles dominavam. E eles então, para controlar o povo, passaram um decreto que nenhuma versão podia existir senão no latim. Eles proibiram. E daquele dia então, do ano 500 até o ano 1500, foi 1000 anos de sofrimento. É o que nós conhecemos como a Idade Negra. Você vê falar em livros e filmes e essas coisas, a Idade Negra. Essa é a Idade Negra, 500
a 1500, a época onde era proibido você ter uma Bíblia na sua própria língua, tinha que ser latim. Então, o que acontece? Eles queimavam, toda vez que eles achavam uma pessoa que tinha uma versão diferente, eles queimavam no fogo, queimava a Bíblia e queimava a pessoa. Eles eram terríveis. É uma época de sofrimento terrível. Muitos e muitos mártires foram criados, pessoas que morreram pela palavra simplesmente por ter uma Bíblia ou até um livro da Bíblia na própria língua deles. Teve pessoas que foram mortas por simplesmente ter decorado um versículo bíblico e ter repetido na própria língua deles e não no latim. Assim eles controlavam a sabedoria. Deus diz isso para vocês, Deus manda vocês fazer isso, Deus está mandando vocês fazer isso. E Deus saiu e deixou de ser um Deus de amor e carinho e de misericórdia, se transformou num tirano, num Deus terrível. Foi 1000 anos de sofrimento sob o jugo da Igreja Católica para aquele povo. E então, depois da Idade Negra, enquanto essas Bíblias eram queimadas, muitas e muitas sobreviveram. O povo não era bobo, o povo não se entregava tão facilmente. Eles guardavam, eles escondiam, eles faziam o que tinham que ser feito, mas eles guardavam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles eram espertos? Não, vou voltar lá atrás. Salmo 12. Deus se responsabilizou em guardar a palavra dele por todas as gerações. De uma forma ou de outra a palavra era guardada. Existiu lugares, como por exemplo na Holanda, a Igreja Católica nunca conseguiu exercer a autoridade deles sobre a Holanda. A Holanda nunca entrou na ideia dos católicos. Eles eram cristãos verdadeiros. E o livro católico, a Bíblia católica e a adoração de santos, essas coisas, eles não queriam nada a ver com isso. Então as Bíblias que eram traduzidas na Holanda eram puras, versões perfeitas, muito bem traduzidas do original, porque não tinham aquela mistura das falsas versões e de falsas ideologias e essas coisas. E o que os católicos faziam? A língua deles, a versão deles chamava Vulgata Latina, que tinha sido traduzida mais ou menos 240 pelo um povo chamado Alexandrios. E assim mesmo a palavra era guardada, e eles eram terríveis. Então, depois do ano 1500, em 1517 começou a reforma protestante. O povo não aguentava mais esse sofrimento, não aguentava mais esse jugo. Eles começaram a se levantar contra a Igreja Católica. Por quê? Porque homens estudiosos começaram a entender, eles tinham mais inteligência, liam a Bíblia, eles começaram a ler em latim, e eles entendiam que o que os padres estavam falando não tinha nada a ver. E mais à frente eles estudavam grego e hebraico e falavam: meu Deus, o latim também não fala nada com nada. A Vulgata Latina, que era a Bíblia que eles mandavam ler, eles obrigavam a ler essa Bíblia. E o que acontece é que no dia 31 de outubro de 1517 foi o dia que Martinho Lutero pregou as 95 teses dele na igreja de Wittenberg, lá na Inglaterra, na Alemanha. Ali deu início da reforma protestante, mas essa reforma trouxe muitos homens da Europa inteira. Trouxe William Tyndale, trouxe Erasmo, trouxe até o King James, que é o rei Tiago, né? James em português é Tiago. Muitos homens que lutaram e sofreram pela Bíblia na língua natural. O engraçado disso tudo é que a palavra vulgata significa vulgar, não vulgar de uma coisa suja, mas vulgar em língua comum. E a Vulgata Latina significava língua no latim comum. E assim mesmo eles se recusavam a ter a língua vulgar, tendo o inglês, o português, o alemão, eles eram proibidos. E uma das coisas que aconteceu que foi interessante é que durante a Praga Negra, uma época que foi decimada a população do mundo com a Praga Negra, muitos e muitos padres morreram, muitos. E esses padres, geralmente um dos requisitos era que eles tinham que saber falar e ler latim. E até então você tinha uma oportunidade de escutar um padre que mais ou menos sabia o que ele estava falando, apesar de que ele estava lendo uma Bíblia um pouquinho herética, mas digamos que 80% ela era verdadeira. E depois da Praga Negra, eles perderam tantos padres e não tinham como repor, que a nova regra
era: se você está respirando, você tem 2 mãos, 2 olhos, você consegue andar, você pode ser padre. Então você tinha homens completamente nécios, como padres, trazendo a lei de Deus para o povo. Eles não liam latim, eles decoravam o que eles tinham ouvido falar de um cardeal em algum lugar e traziam a própria ideia deles e continuavam aquele ciclo. O povo não aguentava mais. Começa então a reforma protestante, e levou muitos e muitos anos para isso acontecer, para essa reforma acontecer. Teve inquisições na Espanha, em Portugal, na França, onde os reis e os cardinais, eles obrigaram a matar todo mundo que escrevia. Os homens que traduziam, eles matavam no fogo e queimavam o trabalho deles. Às vezes pessoas passavam anos traduzindo uma Bíblia, eles iam lá, pegavam e queimavam, ele tinha que começar tudo de novo. Era terrível, era uma perseguição que não parava, mas eles perseveraram e eles venceram. A reforma aconteceu, e então eu não posso demorar muito, mas nós finalmente, depois dessa reforma, nós chegamos na Bíblia em português, que está na nossa mão aqui hoje. Como que essa Bíblia chegou a nós? Na verdade, da mesma forma que os brasileiros hoje esperam os americanos, os outros escrever hino em inglês para eles só traduzir e ganhar a glória, Portugal fez a mesma coisa em questão da Bíblia. Eles não tiveram pressa para escrever nem traduzir a Bíblia nenhuma. Então a gente pensa: de onde que nós tiramos essa mania? Vem lá de antigamente. Comparadamente falando, demorou muito, mas muito, para chegar a Bíblia em português, comparada com todos os outros países da Europa. Foi um dos últimos a ter a Bíblia na nossa própria língua. E apesar que a língua portuguesa passou a ser oficialmente reconhecida no século em 1280, 1290 por aí, na época do reinado do rei Diniz, finalmente foi reconhecida como idioma nacional, a língua portuguesa. 1280, 1290, mais ou menos nessa época, no fim do século 13. E a primeira cópia do Novo Testamento em português, a primeira cópia do Novo Testamento só em português, foi a de João Ferreira de Almeida, que veio depois da morte dele, veio 400 anos depois, através de João Ferreira de Almeida. Os outros países, à medida que a linguagem, ao longo dos séculos, ela ia evolvendo, ela ia mudando, eles iam atualizando a Bíblia na linguagem vulgar, na linguagem comum. E Portugal não. Portugal simplesmente não fez nada. Somente 400 anos depois que o português virou uma linguagem, que eles foram finalmente fazer o Novo Testamento apenas com João Ferreira de Almeida. E o que acontece? Foi uma luta, verdadeiramente foi uma luta para a Bíblia em português chegar até nós. Irmão, você não tem ideia. Por isso que é bom a gente conhecer, para a gente dar um pouquinho mais de valor no tanto que foi sofrido para esse livro aqui chegar nas nossas mãos. Nós damos como pouco caso. Você vai na biblioteca ali, você pega um livro, você pega o iPhone, você abaixa 15 versões diferentes. Ninguém reconhece a luta, o plano de Deus, como que foi Deus trabalhando, a obra espiritual e o sofrimento que foi para um dia nós podemos ter essa Bíblia aqui nas nossas mãos. Não era para nós termos, mas hoje temos, e glória a Deus por isso, irmãos. E João Ferreira de Almeida, ele viveu de 1628 a 1691, ele morreu com 63 anos de idade. Aos 14 anos ele nasceu em Portugal, mas aos 14 anos de idade ele mudou para Holanda. E na Holanda, ele era mais holandês do que português, ele cresceu lá. Na Holanda, ele passou a ser parte de uma igreja protestante, cristã, uma igreja pura, uma igreja verdadeira. E com 16 anos de idade, ele começou a traduzir a Bíblia para o português. E ele morou
como eu falei, ele morou na Holanda 11 anos e depois ele foi para Malásia. Ele com a família dele foram para Malásia. É lá que ele terminou os dias dele, numa cidade que hoje é conhecida como Jakarta. Se você pode procurar, vai no Google Maps lá e você procura Jakarta, a cidade está lá até hoje. É lá que ele terminou os dias dele, na Malásia, de todos os lugares. Ele era um missionário para a Malásia. E ele começou então aos 16 anos de idade a traduzir a Bíblia. Ele estava traduzindo a Bíblia espanhola para o português, porque ele não tinha acesso a outras versões. Durante os anos da tradução, muitas das coisas que ele escreveu foram queimadas publicamente na rua, para fazer um exemplo, porque ele ainda era proibido. Mas como todos os outros homens valentes, eles queriam traduzir a si mesmo. E aos 23 anos de idade, em 1651, ele finalmente começou a estudar teologia. Até então ele era só um cristão que teve a vontade de traduzir a Bíblia. Com 23 anos, né, seria 8 anos depois que ele começou a traduzir, finalmente ele começou a estudar teologia. E à medida que ele ia aprendendo, ele ia voltando lá atrás e atualizando as traduções dele, porque ele via erros de tradução que ele mesmo tinha feito. Ele voltava lá e traduzia aquilo. E aos 35 anos de idade, em 1663, ele começou a estudar grego e hebraico. E mais uma vez ele começou a voltar lá atrás e reatualizar. Irmãos, é anos, não é meses, anos e anos e anos de estudo. Aos 48 anos de idade, em 1676, ele finalmente terminou a tradução do Novo Testamento. Ele levou 32 anos para traduzir só o Novo Testamento. 32 anos. Foi uma luta, não foi fácil. Mas aí que começou a luta, para falar assim, aí que piorou depois disso. Porque ele foi proibido de imprimir a Bíblia. A igreja da Holanda não aceitou a tradução dele, porque ela não era baseada no que era conhecido como texto recebido, que é o texto que veio de Erasmo. Ele tinha baseado a versão dele no texto crítico que estava nascendo naquela época. E existem diferenças teológicas muito grandes entre o texto recebido e o texto crítico. Não vou entrar nisso agora, mas talvez na próxima semana a gente dá mais uma pincelada nesse assunto. Mas o que acontece? A igreja protestante holandesa não queria então permitir a impressão, porque a tradução dele não era compatível com a tradução original que eles tinham. E para falar a verdade, a tradução deles era uma tradução melhor, porque, como eu disse, não tinha influência da igreja católica, não tinha heresias, não tinha coisas estranhas. Então era uma tradução superior. E ele lutou muito. Levou 5 anos então para conseguir imprimir. Ele teve que sair de lá. Ele mandou a tradução dele para Netherlands, não sei nem como é que fala, os Países Baixos, que é chamado. 5 anos depois que ele terminou a tradução, ele mandou lá para os Países Baixos para imprimir, contra a vontade dos holandeses. E foi imprimido então o Novo Testamento, versão João Ferreira de Almeida. Quando a primeira cópia chegou na mão dele, já tinha chegado na mão dele e já tinha sido espalhada para outros países na Europa. Pessoas que tiveram feito a ordem adiantada, muita gente queria ver essa cópia. Eles descobriram que estavam repleta de erros de tradução, erros de teologia, erros bíblicos. Não tem explicação por que ele teve que voltar atrás. Talvez pelo fato dele estar estudando grego e hebraico. Depois que ele terminou a tradução dele, quando chegou imprimida bonitinha, ele começou a perceber alguns erros, mas ela estava repleta de erros. Talvez, pode ser, porque ele aceitou o fato de que a versão holandesa, o texto original de Erasmo, era um texto superior. E talvez ele resolveu falar: meu Deus, eu tenho que traduzir da maneira melhor possível. E então ele resolveu revisar. Ele mandou destruir todas as cópias que tinham acabado de sair da impressora nos Países Baixos. Mandou queimar as que já tinham sido entregues. E a única cópia que restou foi a cópia que ele mesmo usou e fez correções nas margens da Bíblia. E essa cópia existe até hoje lá no Museu Britânico, na Inglaterra.
ela está lá, é a única cópia que ele mesmo usou para fazer as correções. Só que o incrível, ele levou 10 anos para fazer as correções, mais 10 anos da vida dele para fazer todas as correções no Novo Testamento. E então, em 1691, logo depois que ele morreu, saiu a Bíblia dele, foi imprimida. Ele não chegou a ver ela imprimida. O Novo Testamento dele saiu. Ele dedicou a vida dele inteira, com perseguição, com sofrimento, para essa edição. E ele morreu no mesmo ano em que saiu a impressão do Novo Testamento, a impressão final, né? Mas enquanto aqueles 5 anos que ele estava lutando para imprimir a versão dele, ele resolveu, enquanto ele esperava decisões e juízes e tudo, ele resolveu tomar sobre ele o trabalho de traduzir o Antigo Testamento também. E no ano que ele morreu, ele já tinha traduzido até Ezequiel, se eu não me engano, 48:21. Ele traduzindo palavra por palavra, versículo por versículo. Ele já tinha chegado até no livro de Ezequiel, mas ele morreu e parou ali. Então a Bíblia, João Ferreira de Almeida parou por ali. Depois de tantos e tantos anos de sofrimento, ele parou. 3 anos depois, um pastor holandês chamado Jacobus Acker terminou para João Ferreira de Almeida essa tradução do Velho Testamento. Faltava pouco. Ele terminou essa tradução, e essa tradução teve que passar por inúmeras revisões e alterações, e finalmente, eu estou falando só do Velho Testamento, 54 anos levou para o Velho Testamento ser aprovado. 54 anos para eles aprovar o Velho Testamento de João Ferreira de Almeida. E depois, então, já está no século XVIII, 1748 foi imprimido o Velho Testamento. Então foi finalmente completada a versão da Bíblia João Ferreira de Almeida. Ela era vendida em 2 livros. Você comprava ou o Velho Testamento ou o Novo Testamento, não tinha os dois juntos. E português, então, em 1748, português passou a ser a 13ª língua na Europa que teve a Bíblia traduzida na sua língua original. Séculos, muitos e muitos séculos depois de todas as outras que já tinham as suas Bíblias. Os outros tinham, na verdade, eles dizem que também porque os portugueses eram muito obedientes à Igreja Católica, muito obedientes. Então poucos eram corajosos o bastante para desafiar e fazer o que os outros protestantes fizeram, né? E o que aconteceu é que depois, né, de 1748, ela parou. Ninguém mais traduziu, ninguém mais mexeu, mas ficou ali a versão João Ferreira de Almeida. Apenas 71 anos depois, mais 71 anos, finalmente eles resolveram oferecer a Bíblia num volume só. Então, em 1819, olha só para você ver, nós começamos uma história lá no ano de Jesus Cristo. Em 1819, finalmente você podia entrar numa loja e comprar uma Bíblia com o Velho e o Novo Testamento, versão João Ferreira de Almeida. E aconteceu, esse então foi o total, 175 anos, do dia que ele começou a traduzir aos 16 anos de idade, ao dia que finalmente ficou pronta uma Bíblia João Ferreira de Almeida. 175 anos foi levada. É muito tempo, irmãos. É uma vida dedicada à palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de João Ferreira de Almeida. Esse então foi o trajeto levado pela palavra de Deus nos tempos antigos até a nossa mão, até chegar na nossa mão, na nossa língua nativa. Depois, no século 20, 1912, 18, 40 e poucos,
uma vez que já não tinha mais nada a ver com João Ferreira de Almeida, ela passou por várias e várias revisões, novas versões apareceram, a Almeida século 21, Almeida revista e corrigida, revista e atualizada, fácil de ler e nova Almeida atualizada. Todas essas versões vieram no século 20, depois da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos ali, 1918, 1920, daí para frente que veio essas novas versões. E a única exceção é a Bíblia que foi feita pela a Sociedade Bíblica Trinitária do Brasil. Eles não aceitavam que nenhuma Bíblia fosse feita que não fosse fiel ao texto recebido. E essas novas versões se aderiram ao texto crítico, né? Que infelizmente é cheio de problemas. A Sociedade Trinitária, a versão deles é chamada Almeida Fiel, e essa supostamente é a versão mais próxima que existe do verdadeiro texto de João Ferreira de Almeida. É impossível você comprar a Bíblia João Ferreira de Almeida. Séculos depois não existe mais. Você não tem como comprar aquela versão original que ele escreveu. Sem contar que o português naquela época era muito difícil, você não entenderia. E ela foi atualizada, mas a mais próxima que tem é a Ferreira de Almeida Fiel. A outra que foi feita pela Sociedade Bíblica do Brasil é a Almeida Revista e Corrigida. Ela é a única que chega, digamos, 95% idêntica ao texto recebido de Erasmo. Todas as outras, a Revista e Corrigida, né, pastora? Todas as outras têm os seus erros, e nós vamos mencionar esses erros para mostrar. Mas eu deixo um aviso aqui, porque eu já vou terminar. Eu tenho 4 minutinhos. Graças a Deus deu para fazer. Eu tenho 4 minutinhos. Nem todas as versões da Bíblia são versões verdadeiras. Se você tem uma versão daquelas que eu mencionei aqui, ou se você tem uma versão que eu não mencionei, ela pode ou não pode ser uma versão verdadeira. Mas eu deixo o aviso para todos os irmãos: nem todas as versões são verdadeiras. Inclusive várias das que eu mencionei aqui hoje. Várias. Quando eu abri essa palavra, eu mencionei todas as versões aqui. Várias das que eu mencionei são consideradas versões corrompidas e heréticas. E eu não vou contar hoje quais são essas versões, porque eu quero que vocês voltem, e o tempo não vai permitir. Mas na próxima quarta, se Deus permitir, nós vamos continuar a história da Bíblia, e nós vamos voltar lá atrás e nós vamos ver a história das versões da Bíblia. Agora, hoje, vocês conhecem como ela saiu lá do Antigo Testamento e chegou na nossa mão em português. A semana que vem nós vamos ver como e por que tantas versões diferentes, e como saber quais são as verdadeiras e quais não são. Então eu gostaria que os irmãos colocar no seu coração: volte a semana que vem, porque Deus tem mais para nos ensinar. Amém? Quantos recebem essa mensagem, esse estudo? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pastor.